Graça e paz a todos, sejam bem-vindos, é uma alegria estar com vocês, que seja um momento especial de adoração e de serviço a Deus. Nosso desejo é para que os corações possam ser abençoados pela palavra, que Deus esteja abençoando cada um de vocês e que haja liberdade do agir do Espírito na vida de cada um dos que adentrou por essa porta. Hoje nós temos um momento muito especial, que é o momento de culto. Sempre menciono do quanto é especial nós podermos adorar a Deus. Assim, você que nos visita, fique à vontade, é uma alegria recebê-lo, que Deus esteja abençoando a todos nós. Gostaria de hoje mencionar um pouco algo que é muito, digamos, muito importante. Nós queremos tratar hoje com vocês a respeito de vidas consagradas. O tema de nossa meditação de hoje é apresentai-vos a Deus. É impressionante nós notarmos da importância da concepção desta verdade. Porque quando nós olhamos, nós não entendemos muito o que significa. Nós vivemos tão dedicados, né? Nós somos tão comprometidos, trabalhamos, corremos de um lado para o outro, nos esmeramos naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós defendemos. Quantas horas por dia você trabalha? Uns trabalham 12, outros 14 horas ou mais. Principalmente as donas de casa, né? E isso é uma forma de dedicação, de consagração. Mas nós olhamos que existe uma outra consagração, que ela é muito mais substancial, ela é muito mais profunda e muito mais significativa do que essa. Tudo aquilo que a gente acredita que é bom, a gente se esmera com grande dedicação realmente. E nós vemos aqui na história que foi lida, nós não vamos reler a história, pelo menos parte dela, de uma mulher chamada Ana e seu esposo Elcana. E Ana, ela era estéril e isso lhe perturbava muito. Ela ora a Deus e pede que Deus a conceda a graça dela poder gerar um filho, porque naquela época, uma mulher que não gerasse filhos, ela era tida na sociedade como amaldiçoada, uma pessoa que não tinha a bênção de Deus sobre sua vida. E na oração que ela faz, Deus atende a oração e ela concebe um filho, e ela dá o nome desse filho Samuel, que significa pedido a Deus. E assim acontece. E a parte da história que vocês escutaram, que foi lido há pouco, é a parte de que ela reconhece a bênção de Deus. E no versículo 22, diz que ela, falando para Elcana, que ela iria ao templo orar, adorar a Deus, mas só quando ela desmamasse o menino. Para quê? Ela iria apresentar aquela criança a Deus. Isso no versículo 22. No versículo 24, nós já vemos diferente. Nós já vemos que, havendo desmamado o menino, ela levou consigo ao templo e apresentou o menino à casa do Senhor. Então nós vemos Ana, ela se comprometendo em que iria apresentar aquela criança a Deus, e nós vemos Ana concretizando aquela promessa de seguir e apresentar o menino a Deus. Foi lido até o versículo 24. Nós vamos ler o versículo 25 a 28, para complementar o que foi lido. Peço a sua atenção, apesar do barulho, não deixe que o barulho tire a sua concentração. É uma mensagem breve, nós não vamos nos alongar, mas eu creio que será muito importante para você observar. Versículo 25, diz que eles imolaram um novilho e trouxeram o menino a Eli. Eli era o sumo sacerdote daquela época, ele era o líder do templo, e ele recebia as ofertas que eram consagradas a Deus. Versículo 26, e disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera.
Versículo 28, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Pois bem, então Ana volta e apresenta o menino na casa do Senhor, e ela diz no versículo 28, ela diz que aquele menino, ela trazia como devolvido a Deus, porque ela havia pedido a Deus, Deus havia concedido, e agora ela se apresentava e devolvia o menino, aquela criança, a Deus. Ele era muito novo, e ali ela faz isso. Então nós temos aqui um ato de consagração, de dedicação de pessoa, de uma pessoa a Deus, de um jovem chamado Samuel. Nós vemos, irmãos, ao decorrer da palavra de Deus, que era um costume judaico, eles apresentavam e consagravam a Deus a casa, isso está escrito lá em Levítico, capítulo 27, versículo 14, onde eles tinham esse ato de consagrar coisas, objetos, animais, mas eles também tinham o costume de consagrar pessoas. Agora, quando nós olhamos, nós vemos o quanto isso é especial, essa ação que Ana, assim, realiza. Nós podemos dedicar tudo o que nós somos a Deus, mas também nós podemos dedicar tudo o que nós somos a outras coisas, e é isso que tem acontecido muitas vezes. Nós nos dedicamos e nos esforçamos, nós vivemos em função daquilo que nós mais, digamos, que nós mais somos atraídos, ou que nós mais amamos, e nós vivemos em função disso. Então isso se torna um grande erro na vida das pessoas, e por isso é que nós trouxemos esse assunto, apresentai-vos a Deus. Ou nós poderíamos até mudar esse tema e dizer o seguinte: a importância da consagração a Deus. Então, é essa a ideia que eu gostaria de hoje trazer com você. Uma grande pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é: o que ou a quem você tem consagrado o seu coração? Vamos refazer a pergunta: a quem ou a que você tem consagrado o seu coração? Aí você todo aqui pode responder em uma voz: a Deus. Aí eu pergunto: qual é aquilo que você mais pensa durante o dia? Aí você já começa a balançar. Aí eu pergunto: em que é que mais você tem empreendido os seus esforços? Aí você já continua a aumentar esse balanço. E se eu perguntar: qual é aquilo que você mais investe? Qual é aquilo que você mais se compromete? Então, o coração já começa a balançar. Por que será isso? Porque Jesus disse uma frase muito impactante, quando ele disse: onde está o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Aquilo que você mais ama, aquilo é que é o teu Deus, é aquilo que você consagrou sua vida, é aquilo que você tem dedicado o teu tempo, o teu esforço, teus pensamentos, tua criatividade, teu sentimento. E quantos de nós temos amado tantas coisas, em vez de amarmos só a Deus? Quanto de nós temos consagrado o nosso tempo, nossa energia, aquilo que não é Deus? E eu digo para vocês, é para crente e para quem não é crente ainda que está aqui: a quem você tem consagrado o teu coração? Ou a quê? E isso me chama a atenção, por quê? Porque Ana era uma mulher estéril, não tinha filho, e o primeiro filho ela devolve a Deus. Se você for ler a história, você vai ver que ela deixa a criança com o sacerdote Eli e volta para a sua terra. Ela não fica com a criança. E por causa dessa ação, Deus abençoa a vida daquela mulher ricamente. Sabe por quê? Porque o coração dela era um coração consagrado a Deus. E o teu coração, a que ele é consagrado?
Tem pessoas, tem mulheres que o seu coração é consagrado a seu marido. Tem marido que o seu coração é consagrado à sua esposa, é dedicado a ela. De certo modo, isso não é errado. O problema é que ela está, ou ele está ocupando o lugar de Deus. Aí se torna o grande problema. Então, é tempo de consagração. É tempo de apresentar-vos a Deus. E isso é a nossa mensagem de hoje. Quero compartilhar com vocês que o quanto isso deve mudar nosso pensamento. E note uma coisa, o modo como nós vivemos o nosso dia a dia, o modo como nós nos dedicamos, o modo como nós fazemos nossas atividades, também vai demonstrar a nossa fé. Que espécie de fé nós temos? Em que realmente nós acreditamos? O grande desafio é retirar o nosso coração das coisas, é retirar o nosso coração das pessoas, é retirar o nosso coração daquilo que tem nos atraído para consagrar nosso coração a Deus. Porque a primeira ideia, antes que eu consagre algo a Deus, primeiro eu tenho que dar a mim mesmo. Se eu não der, se eu não me entregar a Deus, eu vou consagrar o que a Deus? Me diga. O que é que eu vou dar a Deus se eu propriamente me nego a Ele? Pois bem, queridos, isso tem martelado a minha cabeça. Isso tem me incomodado. Porque, na verdade, não é assim que Deus pensa. Não é assim que Deus sente. E também não é assim que Deus deseja. O primeiro mandamento diz: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. E ele diz mais: nunca coloque um Deus substituto no teu coração, nunca. Por isso que ele diz: não farás para vós imagem nem semelhança alguma do que há no céu, na terra, nem debaixo da terra. Não faça no seu coração nada disso, porque o teu coração deve ser consagrado somente a Ele. E é esse o desafio. Pergunta: você acha que realmente Deus se interessa que as pessoas se consagrem a Ele? Você acha? O que é que você acha disso? Eu vou pedir ao irmão que possa projetar 2 versículos que ficam lá em 1 Pedro, lá no capítulo 1 de 1 Pedro, e todo mundo vai ter condição de acompanhar aqui na tela. É o capítulo 15 e o capítulo 16, que será projetado aqui e vocês vão poder acompanhar. Pois bem, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos o quê? Vocês vão me ajudar. Eu estou vendo aqui de lado e é meio embaçado. O meu óculos é complicado, tá bom? Então vamos recomeçar. Quando eu parar, vocês completam. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos. Tornai-vos santos. Santidade é separado, consagrado, dedicado. Vamos continuar. Também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Versículo seguinte, porque escrito está, vamos ler junto? Sede santos, porque eu sou santo. Note uma coisa, não é um convite, não é uma pergunta, também não é uma opção, é uma ordem, é um mandamento. Seja santo, porque Deus é santo. Onde é que está teu coração? Então, nós podemos observar que Deus se agrada de pessoas consagradas a Ele. Deus se interessa por pessoas consagradas a Ele. É o desejo de Deus. É o projeto de Deus. Foi por isso que Jesus veio, para salvar pecadores, para levar pecadores ao arrependimento de seu pecado.
se converterem a Deus e consagrarem seus corações, consagrarem suas vidas. Quantas pessoas estão com o coração cheio da religião, mas vazio de Deus? Porque religião não é mais a solução. Deixou de ser. Então nós notamos que Deus se interessa, é o desejo de Deus. Ele observa as motivações dos corações, ele entende as reações que tem, que nos acompanham. Ele também olha o nível do comprometimento que há em nossas vidas, aquilo que nós fazemos, sabe? Isso deve marcar muito o coração de cada um de nós, deve sim. Precisa sim. Dedicar significa consagrar. É a mesma coisa. Então a gente vai sempre estar usando o dedicar ou consagrar a Deus. Significa separar para pertencimento a Deus e ser usado por Ele. Olha só que coisa interessante. O que significa consagrar o coração a Deus? Significa pertencer a Ele e ser usado por Ele. Mas quando esse coração está meio ocupado, aí já divide as atenções, divide o sentimento, divide também as reações e motivações de tudo o que fazemos. Então, Deus deseja que nós possamos ser pessoas, sim, consagradas a Ele. Nós notamos que, para alguns, talvez estejam aqui, e vocês vão ver, que o ato de consagração é simples. É muito simples. Mas, para outros, vão achar que é controverso ou simplesmente é algo, digamos, sem sentido. Para outros pode ser algo que possa até ser desprezado, possa até ser ridicularizado. Entretanto, eu vou mostrar para vocês que não é. Aos olhos de Deus não é. Se aos olhos de Deus não é, pouco importa o que as pessoas pensem a respeito. Deste modo, gostaria de dizer que o ato de consagração tem um simbolismo ou uma realidade profunda. Trata-se de uma cerimônia de entrega, o versículo 18, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1, versículo 18. Eu trago ele como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver. Quantos anos? Não importa, o tempo não entra na questão. E vai dizer, pois do Senhor o pedi. E eles assim adoraram ali o Senhor. Então, eis aqui o que Deus pensa e desse ato de dedicação ou de consagração. É tempo de consagrarmos a Deus, irmãos, principalmente considerando o tempo que a gente está vivendo. Então, o ato de consagração é um ato de rendição a Deus. É um ato onde aquilo que se consagra passa de ser deixa de ser nosso e passa a pertencer ao outro, passa a pertencer a Deus. Então é um ato de rendição. Isso quando é encarado com convicção de verdade. Mas que ideia é essa? De onde nós tiramos tal ideia? Peço que projeta aí, por favor, Mateus 26, 39. Nós vamos estar projetando, são várias citações, para que você possa observar. Então, é um ato de rendição a Deus. Mateus 26, versículo 39. Lemos assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero,
e sim como tu queres. Nota, irmãos, que quem falou essas palavras? Quem? Foi o próprio Jesus que falou isso. E nota uma coisa, Jesus faz um pedido, e ele diz: Senhor, livra de mim, livra-me desta hora que está se aproximando. Vocês lembram que ele estava no Getsêmani suando sangue, nesse momento, e ele até diz, angustiado até a morte, e ele diz: está difícil, Pai, me livra desse momento. Mas ele estava rendido à vontade do Pai, e ele diz: porém faça a tua vontade. Irmãos, a consagração é um ato de rendição a Deus. Note quanto isso é profundo. E eu peguei o exemplo de Cristo, não foi o exemplo de Pedro, de João, de Barnabé, não, o exemplo do próprio Jesus. Isso para você pode soar estranho, mas se você parar, abrir seu coração, você vai ver que não é. Então, consagração é um ato de rendição. Rendição à vontade de outro. E nós aprendemos isso com o próprio Jesus. Se submete à cruz, porque era o projeto de Deus, porque era a vontade de Deus. E ele veio para cumprir toda a vontade de Deus. Esta palavra ele diz lá no batismo. Lembra quando ele vai a João e João não quer batizá-lo? E João deseja: não, Senhor, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim. E nesse momento aí Jesus diz: deixa, João, é preciso cumprir toda a justiça. Em outras palavras, deixa, João, é preciso cumprir toda a palavra de Deus, todo o plano de Deus, todo o projeto de Deus. E Deus deseja que nós sejamos consagrados a Ele. Consagração é também um ato de sujeição. Nós notamos em Tiago capítulo 4, versículo 7. Notamos que esse ato de sujeição é um ato pelo qual a posição ou a disposição passa a ser de pronta entrega e obediência. Olha o que é que diz aí: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vocês. Sabe o que é que as pessoas estão fazendo? Sujeitando-se ao diabo e fugindo de Deus. Não querem saber, gente. Tem pessoas que podem estar aqui até por respeito, mas não estão aqui com o coração desejoso de saber a verdade. Porque o seu coração é consagrado a outros prazeres, a outras coisas. Mas consagração é um ato de sujeição. É um ato nós vimos, de rendição, e é também um ato de sujeição. É aquela condição pela qual a pessoa se dispõe, a pessoa passa ou entrega-se de modo obediente, uma entrega total. E é por isso que Jesus disse, ele disse que no versículo anterior: faça a tua vontade. E é interessante que os próprios crentes não oram assim: eu quero isso, Senhor, me abençoa desse jeito. Nunca usa nas suas orações, na maioria das vezes: Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Então, essa é a consagração. A consagração também é um ato de abnegação. Nós notamos isso em Atos, no capítulo 4, versículo 19, onde a vontade de Deus passa a controlar a nossa vontade. A vontade de Deus, ela é muito mais importante do que aquilo que eu considero importante para mim mesmo. É a vontade de Deus que manda e não a minha. Olha o que é que diz aqui: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. E eles aqui foram ameaçados, instigados a renegar o evangelho, de não falar mais na pessoa de Jesus, e Pedro desafia as autoridades, diz: julgai se é justo diante de Deus, que a gente obedeça a vocês, ou obedeça a Deus. Eles não têm, digamos assim, cuidado da sua própria segurança. O importante era fazer a vontade de Deus para eles. Que tal você pensar nisso? Você se importar com a vontade de Deus para você?
Deixa eu perguntar uma coisa bem séria para você guardar no seu coração. Quem é você? De onde você veio? E para onde você vai? Deixa eu falar uma coisa. Você só tem uma vida. E essas 3 perguntas, ela responde à questão da vida do ser humano. Quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Se você não obter essas 3 respostas, você vai viver sempre no escuro. Sempre no escuro. E quando tentar abrir os olhos, será tarde demais. Então, é um ato de rendição, de sujeição e de abnegação. É também um ato de sacrifício, pois submetemos a nossa vontade, as nossas prioridades, os nossos desejos ao plano do soberano Deus. Isso nós encontramos em Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. E nós notamos que é uma frase falada pelo apóstolo Paulo, e olha como é que ele diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo diz: não é minha vontade, meus desejos, não são as minhas prioridades. Eu quero saber o que é que Deus planejou para a minha vida. Qual é a história que Deus escreveu? Qual é a minha história? Qual é a tua história? O que é que Deus deseja para você? A palavra de Deus propriamente responde, diz que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Todos venham a se arrepender. Todos. Então, notamos que Paulo diz que ele morreu com Cristo. Ele foi crucificado com Cristo. A vida de Paulo não era mais uma propriedade dele. Era uma propriedade de Deus. Isso ele faz de modo completo, porque ele entende que Deus é soberano. Consagração também é um ato voluntário. Você está aqui obrigado? Alguém lhe arrastou para vir aqui? Deixa eu falar para vocês. Consagração é algo também espontâneo. Deus não obriga, Deus não arrasta, Deus não força, mas Ele convida. Consagrai-vos a Deus. Na verdade, quando fala consagrai-vos, é se pôr a mercê. É se colocar à disposição de Deus. Então, é um ato que Deus coloca diante de você e você deve reagir. Então, é um ato voluntário. Nós notamos que quando fala de um ato voluntário, é simplesmente porque essa iniciativa é nossa na resposta da persuasão de Deus. Não somos arrastados nem forçados a isso. Lá em João capítulo 7, versículo 37, nós encontramos Jesus no último dia da festa. E ele vai e diz isso, ó, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem desejo, se alguém quer, se alguém tem vontade, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele não arrasta ninguém, ele não obriga ninguém, ele não força ninguém, mas ele convida. Ele diz: venha espontaneamente e beba. Esse é Jesus. Você quer ver alguém que deu essa resposta? Lá em segundo, só olha aqui, em Lucas capítulo 1, versículo 38. Olha quem foi que deu essa resposta. Você vai ver que capítulo 1, versículo 38. Olha quem deu essa resposta. Então disse Maria. Quem já ouviu falar de Maria? Tem alguma Maria aqui? Tem muitas, né? Veja. Olha o que é que Maria diz.
aqui está quem? A serva do Senhor. Faça o quê? Que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Será que você tem a capacidade, a condição de fazer o que Maria fez? Ó Senhor, não é mais a minha vontade, é a tua vontade. Cumpra-se em mim o teu plano. Consagrai-vos a Deus. Dedique sua vida a Deus. Foi Ele que te fez. E é por isso que Ele tem todo o direito. Mas mesmo assim, é um ato voluntário. Consagração também é um ato definitivo, pelo menos deve ser. Deve ser uma decisão para todos os dias das nossas vidas, enquanto vivermos. Um ato de consagração. Deve ser um ato definitivo. Não se deve brincar com o Criador do universo. Certo ou errado? Vamos brincar com Deus? É tolice. Veja o que é que diz Lucas, lá no capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Não é algo que se deve negligenciar no decorrer do tempo. Passaram 30 anos, 20 anos, vida fiel a Deus, consagrada a Deus, dedicado a Deus. É um compromisso de casamento. Casou é para a vida, enquanto viverem. Então é uma aliança, é um pacto que não deve ser quebrado. Consagrar a Deus deve ser um ato definitivo. E Jesus adverte: você olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Olhe para o autor e consumador da fé e continue. Por quê? Porque consagração é um ato definitivo. Pois bem, o último ponto dessa consagração que nós queremos frisar é que é também um ato de exclusividade. Deus, quando Ele fala de consagração, Ele fala que é um ato de total pertencimento a Ele. Ele não aceita um coração dividido, Ele não aceita uma aliança quebrada. Isso se assemelha muito ao casamento, e é o primeiro mandamento. O que é que o primeiro mandamento diz? Nós citamos aqui há pouco: amar a Deus de todo o coração, gente. E isso não deve nunca, jamais mudar. Exige comprometimento de nossa parte, exige fidelidade de caráter, e isso nós devemos nos apegarmos, sim. Agora, vamos dar um pouco, falamos de consagração. Quero dizer para você que está aqui, que você tem uma escolha a fazer. Nós falamos aqui um pouco sobre consagração, poderíamos falar até cansar a respeito. Mas eu gostaria de dizer que você pode continuar a sua vida do jeito que está. Você pode. Você não é, como nós falamos aqui, você não é forçado a fazer nada em relação a isso. Você não é. Eu não sou. E você também não é. Você pode continuar a sua vida do jeito como ela está, seguir o seu próprio caminho, sem se preocupar com o amanhã. O amanhã pode ser muito tarde. Eu não sei o que é que ele vai produzir na sua vida, nem na minha. Mas pode ser muito tarde. Você pode preferir outras coisas que achar mais atraente, que achar mais interessante. É uma escolha sua. Você pode fazer essas escolhas. Portanto, eu quero encerrar essa abordagem aqui, baseado nas palavras citadas pelo apóstolo Paulo. E nessa palavra citada pelo apóstolo Paulo, em um versículo apenas,
Paulo faz distinção de uma vida do passado com a vida do presente, segundo o texto, certo? E, já de antemão, ele apresenta dois grupos. Ele vai apresentar os consagrados, na frase, e ele vai apresentar os desaprovados. Eu não quis usar uma palavra mais dura. Então, vamos usar duas palavras, aprovados e os desaprovados, ou os consagrados e os desaprovados. Vai estar exposto lá. Você pode escolher outras coisas, seguir sua vida natural e não querer nenhum comprometimento com Deus. É seu direito, é sua vida, não é verdade? Agora, esteja pronto para as consequências. Esse é o problema. Já diz a frase, viver sem Deus é fácil, qualquer pessoa pode viver sem Ele. Eu posso, você pode. Mas sabe qual é o problema de viver sem Deus? É morrer sem Ele. Aí você está frito. Aí é que está a questão. Então, vamos para Efésios capítulo 2, versículo 12. Não se preocupe, nós estamos chegando ao encerramento de nossa mensagem. E eu preciso ser bem claro aqui, para que você possa entender bem, mesmo que depois você considere, tá bom? Vamos lá, vai ser, está exposto aqui, olha, 2:12, vamos lá. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Eita, e agora? O que isso quer dizer? Pois bem, quando nós olhamos o texto, Paulo está assemelhando aqui duas naturezas. Está falando, eu sou convertido ao Evangelho há 26 anos. Ele está falando antes de me converter e depois que eu me converti. Como é que eu provo isso? Eu provo no próprio contexto do texto, que ele vai usar algumas palavras que remontam ao comportamento anterior. Por exemplo, versículo 3, vou pegar só as partes, versículo 2, aliás, de Efésios 2, vamos usando parte a parte. Olha só, ele vai usar algumas palavras que remontam ao modo de vida anterior, nos quais andastes quando? Outrora. Outrora que significa o quê? Modo de vida passado. Ele disse, nos quais andastes outrora. Tá certo? Só essas palavras que eu quero pegar para que vocês possam notar. Comportamento, a vida que levava no passado, ele usa essa palavra outrora. Olha o versículo 3, por favor. Entre os quais também todos nós andamos quando? Outrora. E a carta aos Efésios, Paulo escreve aos cristãos de Éfeso. É uma carta falando para crente. E é por isso que ele vai usar esses termos. Mais uma vez, andamos outrora, segundo as inclinações de nossa carne. Fazíamos a vontade da carne, e ele vai citar todo o comportamento do pecado que a gente vivia. E ele continua mencionando. Vamos ao versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que, quando? Lembrai-vos de que outrora, mais uma vez, e ele vai citando, e circuncisão, que significava um coração não consagrado a Deus, tá bom? E ele chega ao versículo 12, estas pessoas que não consagram sua vida a Deus, que não dedicam sua vida a Deus, que não reconhecem Jesus Cristo. Aí ele vai dizer que estas pessoas, versículo 12, naquele tempo, nossa natureza, modo de vida anterior. Como era que a gente estava? Primeira consequência, não quer se consagrar a Deus, é um direito seu. Mas eu digo para você, não pense que Jesus está com você. Porque é isso que Paulo diz. Não quer consagrar a Deus, você está sem Cristo. Não estou falando isso com alegria para você que não conhece o Evangelho. Você que não conhece Jesus. Eu falo com tristeza. Porque o desejo do meu coração
é que todos aqui que estão ouvindo possam sair daqui com a vida consagrada a Deus, entregue a Deus. Veja bem, estar sem Cristo, primeira consequência, é a vida sem a companhia do Salvador. É a vida sem o auxílio do Salvador. Mas tem outra consequência grave. Além de estar sem Cristo, fala o quê? Separados da comunidade de Israel. Você é uma pessoa sem pátria. Você morreu. Quando morrer, você não tem destino próprio. Você não tem uma pátria. Você não faz parte ao povo de Deus. Por isso que ele diz, Paulo diz isso. Nós vivíamos sem Cristo e distante da comunidade do povo de Deus. Mas também não é só isso. Diz mais, estranhos às alianças da promessa, ou seja, fora da presença, porque não tem consagração, não entregou-se, não faz parte da promessa, sem aliança, sem casamento com Cristo. Quem participa do casamento é o quê? É a noiva. Se você não entrega a vida a Cristo, então você está fora dessa aliança. E diz mais, não tendo esperança. Qual é a esperança sua quando você morrer? Para onde você vai? Qual é a tua esperança? Então, viver sem consagrar sua vida a Deus é viver sem Cristo, fora da comunidade do povo de Deus, sem aliança com Deus e sem esperança alguma. E, por fim, sem Deus. Viver sem Deus é fácil. Pode viver. Mas morrer sem Deus é trágico. E o que é que você vai fazer com isso? Então, é esta a realidade que nós apresentamos para vocês. Consagrai-vos a Deus é um chamado de bênção para a vida das pessoas. Os consagrados, os aprovados, nós podemos notar que eles têm muito que agradecer porque Deus foi e nos resgatou. Mas veja, Ele oferece a você também. Ele oferece a todas as pessoas. Os desaprovados hoje continuam sem nada, sem nenhum bem espiritual, mesmo que pensem serem abençoados. Já estive conversando com uma pessoa e ela disse, mas tudo que eu peço a Deus eu tenho. Olha, é só eu pedir, acontece. Aí eu disse para ela, mas qual é o Deus que lhe dá? Sabe por quê? Eu perguntei isso. Vocês, todos aqui já ouviram falar que Jesus foi tentado, lembram disso? Todos, eu acho que todos sabem disso. Que Jesus, depois do batismo de João, foi levado para o deserto e foi tentado. E nessa tentação, o diabo chega para Jesus e oferece a Jesus toda a glória dos reinos, se ele o adorasse. De outras palavras, Satanás tem muita coisa que ele pode oferecer para que as pessoas continuem seguindo a ele. E impede que sejam consagrados a Deus. Lanço a pergunta para você nesse encerramento. Apresentai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí eu pergunto, a quem você tem consagrado sua vida, seu coração? Qual é o lugar que Deus ocupa nele? Onde é que Deus está? Deste modo, encerro aqui, dizendo para você que a partir de hoje você tem uma grande responsabilidade. Então, a importância da consagração. Desejo que Deus possa trabalhar a sua vida, para que você possa entregá-la a Deus. Pense nisso. Encerro lendo Efésios 2. Versículo 22, no qual também vós juntamente estáis, sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. É tempo de consagrar nossas vidas a Deus. Você que ainda não tem, você pode fazê-lo isso, dedicar sua vida a Deus, para que Ele possa habitar no seu coração em Espírito.
Isso é uma promessa que Ele faz e Ele cumpre na vida de todos que consagram suas vidas ao Senhor. Portanto, eu peço que você feche seus olhos, recline sua cabeça e nós vamos orar.